Hoje no Tapa na Barca, aqui do nosso tipo 1996, 1.6, é dia de revisão de motor. Uma revisão aqui no caso que vai ser bastante simples, então nós vamos começar por a troca das velas. É habitual a bobina conectada diretamente à vela. Aqui no caso é um pouco diferente, onde nós temos cabos de vela e aí a gente tem uma única bobina, né, que a gente consegue ver aqui, com os cabos que chegam até as velas. Nós vamos precisar então para fazer a troca de velas. Bom, nós vamos precisar das velas. Lógico, vai precisar basicamente da chave de vela, não precisa nada mais do que isso. Além disso, graxa, qualquer tipo de graxa, isso vai nos ajudar a passar na rosca para facilitar, não a colocação exatamente, mas principalmente quando nós vamos tirar essas velas no momento posterior. Luz, quando for interessante, um pano, e para quem gosta, para quem prefere, luva. A outra recomendação é que você faça isso com motor frio. Eu recomendo que você use uma chave de vela como essa aqui, vou colocar aqui mais claro, que dentro dela você tenha uma borracha. Essa borracha é um guia. E para que serve isso? Isso serve para que no momento que você vá instalar, ou no caso retirar a vela, ela se encaixe nessa borracha e não corra o risco de ter algum tipo de folga e quebre a vela. Isso acontece. Você pode ver nessa outra chave de vela que eu tenho aqui, que ela não tem essa borracha no centro. Então, o risco de na colocação da vela ela jogar, né, ter essa folga e você no movimento quebrar a vela é muito maior. Isso. A primeira coisa que nós vamos fazer então, já aqui no carro, é identificar onde estão as velas. Aqui nesse caso, a gente tem aqui bem na frente do motor, aqui bem na frente do cabeçote, a gente consegue ver aqui o cachimbo de cada uma das 4 velas, né? Esse carro aqui bem convencional, a gente tem uma vela por cilindro. E aí aqui, esse cachimbo você pode puxar. A gente já pode tirar cada uma delas. Para tirar a vela, muito simples. Então a gente vai pegar a chave, encaixar aqui na vela. Sentido anti-horário. Já soltou. Foi bem fácil de soltar. Quando foi trocada a última vez essas velas, foi aplicado um pouco de graxa na rosca. Então isso ajuda bastante quando tem que ser feita a remoção. Soltou um pouco a vela, a gente já pode soltar com a mão. Eu vou usar uma outra chave aqui que é mais curtinha. Que você deixa a vela reservada, porque a vela, que nós vamos ver depois, ela revela bastante do estado do motor e da regulagem. Uma dúvida que pode surgir é vocês falarem, pô, mas esse carro é um Fiat tipo e a gente está usando vela, né, peça GM. Como é que isso é possível? Na verdade, a GM, como a própria Fiat, eles não são fabricantes de vela.
Elas têm a codificação aqui da GM, mas são velas fabricadas pela NGK. A gente pode ver aqui a BPR5, então o grau de temperatura dela é 5, que é bem comum nos carros a gasolina. Essa vela tem um eletrodo em V, ajuda na regularidade da faísca que nós vamos ter durante o funcionamento do motor. A gente tem esse código, que é o BPR5EY. A gente consegue ver que é o mesmo código da vela que a gente já usava no carro, só que ela é NGK. Aqui a gente tem a vela nova e aqui a gente tem a vela que estava instalada no carro. Primeiro, que como eu comentei, vale a pena você separar cada vela, identificar qual o cilindro, porque aqui revela algumas características ou a situação do motor. Aqui a gente consegue ver pela cor que tem essa vela, que apesar de estar com 40 mil quilômetros, a queima ela estava muito boa, né? Assim, não tem resíduo de óleo, não tem resíduo de carbonização. Então ela estava cumprindo bem o papel dela, apesar de que, se você olhar nessa região dos cantos do eletrodo, né, desse eletrodo central, tem uma aresta já arredondada. Então significa realmente que estava, nesse caso, bem no limite já do desgaste da vela. Dá para reparar que essa aresta, né, desse eletrodo central, ela é bem mais, um canto bem mais vivo. E porque isso é importante, porque a faísca da vela ela salta exatamente da quina dessa aresta, e com o tempo isso vai se desgastando, tanto no eletrodo central, que é esse aqui do meio, quanto este outro eletrodo, que é o massa. Avaliar o desgaste é exatamente medir a folga que a gente tem nesse eletrodo. Aqui eu tenho um calibre de lâmina, essa lâmina aqui é uma lâmina de 80 centésimos, e aqui dá para ver bem que, apesar de ter uma queima que estava adequado, desgaste adequado, ele já superou bastante, ela estava passando bem folgada essa vela, que foi regulada quando foi feita a instalação. Então isso aqui comprova o desgaste. Em resumo, a queima estava boa, estava bem adequada, mas realmente já sofreu um desgaste importante. E na vela nova vai servir para que a gente calibre, né, a medida certa. A medida está um pouquinho acima, passando folgado demais essa lâmina. Então aí a gente pode usar uma ferramentinha para estar fechando esse arco do eletrodo massa, ou se não, dar uma batidinha aqui também, batidinha bem de leve. Aqui já chegou na medida. Então nós vamos fazer isso para cada uma das 4 velas novas. Antes de aplicar então as velas novas no carro, nós vamos pegar aquela graxa e nós vamos aplicar na rosca um pouquinho dessa graxa, é bem pouquinho mesmo, e colocar na rosca, sem muito exagero. Não pode ser qualquer graxa, ela serve apenas para facilitar a soltura da próxima vez que você for trocar a vela do carro. Hora de colocar então a vela no lugar. A gente vem aqui com a vela, evitar de bater, porque vocês acho que puderam entender que esse eletrodo ele é bem mole, então se você bateu ele tem a chance de fechar, enfim, mudar aquela regulagem que nós fizemos. Pegou a rosca, olha que a gente lubrificou, então tá bem fácil de colocar. Eu prefiro colocar todas as velas, deixar sem aperto e depois fazer o aperto de todas ao mesmo tempo.
Fizemos a colocação das 4 velas e o aperto inicial com a mão. Nós vamos dar aí de meia volta a 3/4 de volta na chave. Aqui é exatamente a medida que a rosca precisa. A gente vem aqui com a chave de vela. Vai lá. Então aqui a gente deu 1/4 de volta. Então aqui a gente deu mais 1/4 de volta. É o aperto necessário para essa vela. E agora a gente pode apertar todas as outras. Concluímos então a colocação e o aperto das 4 velas. O que resta é a gente colocar os cachimbos. O cachimbo é só a gente encaixar na vela. Importante é que ele tem que ficar bem preso, então ele tem uma pressão. Aqui já encaixou. Ele faz um barulhinho, um estalo de encaixe. Encaixa. Ok. E agora o 4 cilindro. Feito isso, só da partida. Está concluído o serviço de substituição das velas. E o motor pegou. Uma partida bem saudável, fácil. Está concluído o serviço.